boa noite a todos. Obrigado, Claudinei. Eu agradeço aos colegas pelas interessantíssimas apresentações que foram que aconteceram, né, durante essa longa semana. E também quero agradecer ao público que está participando numeroso no YouTube. Eu preparei uma pequena apresentação aqui, vou ser breve. Eu sei que estamos todos cansados. Então, eu preparei uma pequena apresentação com o PowerPoint para deixar tudo mais simples. Aproveito já desde o começo para convidar todos os colegas, os professores, discentes, interessados em geral, a participar do núcleo de pesquisa em fenomenologia, que funciona como uma plataforma internacional para a pesquisa, o ensino e a promoção também de relações e intercâmbios acadêmicos com foco na fenomenologia, sobretudo no que diz respeito ao estudo da obra do Husserl, Heidegger e Fink. Aproveito também para convidá-los a participarem de um encontro que acontecerá no começo de dezembro. Primeiro encontro de estudo e pesquisa em fenomenologia, que é organizado justamente, que nasceu de uma parceria com a USP e com o grupo de pesquisa em fenomenologia da USP. Eu, hoje à noite, preparei um breve percurso sobre a temática da physis, né, da natureza, em Husserl, Heidegger e Fink, com o intuito de mostrar o que me parece ser o aspecto mais radical, mais interessante da reflexão deste último, ou seja, do Fink, que, na minha opinião, consiste justamente na tentativa de pensar a natureza para além tanto da atividade constitutiva da subjetividade transcendental husserliana, como também da luminosidade hermenêutica, do acontecimento da clareira, do luminoso desvelamento, da abertura, ou seja, da aletheia, no sentido do Heidegger. Eu acho, além disso, muito importante que a fenomenologia proponha, né, um confronto, uma discussão sobre a temática da natureza, a sua atualidade, até a sua urgência teórica resulta evidente, eu acho, perante os desafios da tão discutida época do antropoceno, ou seja, a nossa época atual, que é caracterizada pelo domínio restrito do ser humano sobre a natureza, pela mobilização total do ente enquanto recurso material, pela inserção destruidora de todos os elementos naturais, que são considerados enquanto pura biomassa, nos processos produtivos. E, sobretudo, pelo fato do humano ter alcançado o poder de influenciar, transformar e alterar profundamente os processos geológicos e geomórficos do nosso planeta. As consequências catastróficas dessa forma de pensamento, dessa forma de pensar, que evidentemente é enraizada em uma matriz metafísica complexa, fica na frente dos olhos de todo mundo. Nós lembramos aqui os 300 mortos em Brumadinho, em consequência de atividades predatórias e criminosas, chamadas mineração. Lembramos as queimadas nos vários estados do Brasil, que já são tristemente tradicionais.
E, por fim, naturalmente, temos que pensar a pandemia atual, que é causada, evidentemente, pela invasão descontrolada de territórios e biomas virgens, invasão pelo humano, né, de territórios e biomas virgens, cujo efeito é a anulação daqueles poucos espaços onde ainda haveria um espaço de natureza. Então, a fenomenologia tem que se perguntar se ela é capaz de oferecer, se ela é capaz de desenvolver ferramentas teóricas, ferramentas conceituais para pensar a natureza de uma forma diferente, de uma forma inovadora, e não simplesmente enquanto um recurso material para fins produtivos e econômicos. O primeiro ponto trata do pai da fenomenologia, do Husserl. Eu coloquei aqui uma citação que acho muito importante. A consciência absoluta, que é o campo fundamental da fenomenologia, é, por essência, independente de todo ser mundano, de todo ser natural, e também não precisa dele para sua existência. A existência de uma natureza não pode condicionar a existência da consciência, uma vez que ela mesma se mostra como correlato da consciência. Ela, a natureza, somente é enquanto se constitui em nexos regrados de consciência. Então, essa é uma citação do primeiro livro das ideias. E resulta evidente para mim que em Husserl a natureza, a physis, é pensada, tanto como o mundo em geral, simplesmente como uma camada, um nível da subjetividade transcendental e dependente dela. Ou seja, a natureza e o mundo, na verdade, não são transcendência, mas são, sim, transcendência e uma imanência total. A transcendência é simplesmente uma camada, a camada mais externa, a camada, por assim dizer, final, do processo constitutivo que caracteriza a subjetividade transcendental. A natureza é o resultado do processo constitutivo, da atividade constitutiva que realiza esta consciência absoluta. Então, a natureza e o mundo, ou muitas vezes citado o mundo da vida, são, de fato, a camada daquilo que é constituído em oposição àquilo que é constituinte, que é a consciência absoluta e a subjetividade transcendental. Essa interpretação, de fato, pode ser confirmada se nós vamos ver o que é que Husserl faz no segundo livro das ideias, que trata justamente das investigações fenomenológicas sobre a Constituição. A primeira seção trata da constituição da natureza material, ou seja, da ideia de natureza em geral. A segunda seção trata da constituição da natureza animal, ou seja, da alma do corpo, né, do corpo vivido. E a terceira seção trata da constituição do Geist, do espírito, do mundo espiritual e, portanto, da pessoa como centro do mundo circundante. Tudo isso são as operações constitutivas realizadas transcendentalmente, né, na dimensão da subjetividade, ou da, digamos assim, da intersubjetividade transcendental. Há duas consequências principais. Em primeiro lugar, o ente, aquilo que é reduzido, é nivelado, não só a ser um objeto, mas também ao ente que é para mim. E a segunda consequência é a eliminação quase total da questão, como já a Helena também citou agora, a questão da materialidade, da Hülle.
enquanto aquele resto de algo que é alheio ao ego. E de fato, né, na fenomenologia husserliana, a noção de Hülle, de matéria, o fluxo elétrico, como vocês querem dizer, é provavelmente o lugar mais enigmático e controverso do universo fenomenológico. Passamos agora ao segundo ponto, que é o Heidegger, do Heidegger, que de fato tenta ir além do Husserl e do subjetivismo transcendental dele, do idealismo transcendental husserliano. E no Heidegger, assim, encontramos uma concepção peculiar da natureza enquanto privação de mundo. Outra citação aqui da tradução do Castilho ao português, né? O Dasein só pode descobrir o ente como natureza em um modus determinado do seu ser no mundo. Qual é esse modus em particular? Esse conhecer tem o caráter de uma determinada desmundificação do mundo. Então, a natureza, né, o conjunto das categorias de estruturas de ser de um ente determinado que venha de encontro no interior do mundo, nunca pode fazer que a mundidade seja entendida. Ou seja, vocês percebem a oposição que o Heidegger está criando entre mundo, mundidade, enquanto caráter ontológico do Dasein, e a natureza. Do mesmo modo, o fenômeno da natureza só pode ser ontologicamente aprendido a partir do conceito de mundo, isto é, a partir de uma analítica do Dasein. Então, há outra vez uma certa dependência, né? Se nós queremos entender o que a natureza é, nós temos que partir da analítica do Dasein. De fato, em certo tempo, Heidegger parece mesmo considerar, né, a concepção, a ideia da subsistência, né, da famosa Vorhandenheit, em grande parte como sendo apropriada para pensar o modo de ser da natureza, o modo de ser da physis. Para além da esfera de iluminação da mundidade, as coisas são simplesmente coisas naturais, circunscritas à mera presença e deficientes de qualquer conexão prática de referencialidade, né? Então, percebemos outra vez aqui a ideia de uma natureza como privação ou ausência de mundo, né? Quando falta, né, o ser no mundo do Dasein, aquilo que fica é, essa é uma citação, né, outra vez a tradução do Castilho, homogêneo espaço da natureza. O mundo perde o que tem de especificamente ambiental e o mundo ambiente se torna mundo da natureza. Este recurso ao caráter meramente passivo, material orgânico da natureza, estender-se-ia desde os primeiros cursos dos anos 20 até os seminários de Zollikon, dos anos 60, embora seja parcialmente mitigado pela consideração, no contexto ontohistórico do primeiro começo grego, né, da physis enquanto aletheia. Mas ainda nos seminários de Zollikon, dos anos 60, Heidegger admite que o corpo humano é determinado completamente pelas referências mundanas, pela abertura hermenêutica fundamental que é o ser no mundo. Quando ele trata da mão, né? A mão, por exemplo, se a mão não tem orientação, se a mão não está funcionando, se a mão não agarra, não constrói, não faz, se a mão não constrói, não acaricia, a mão então fecha-se no modo de ser de uma coisa inanimada, na massa de um cadáver que se decompõe. Essa é uma citação dos seminários de Zollikon. Então, mesmo aquele insondável parentesco físico com o animal, metafísico que Heidegger
discutiu, trata nos famosos cursos do 1929 e 30, os conceitos fundamentais da metafísica, parece não ter nenhuma influência determinante sobre o ser existente, sobre a existência do humano. E também no contexto ontohistórico, a physis é sempre pensada a partir da inclusão dela naquilo que é o acontecimento da clareira, no acontecimento da letheia, na desocultação e no desvelamento. Poderíamos dizer que aqui a Hyle, a matéria, é sempre pensada como teologicamente orientada para a própria realização na morfé, sem entrar aqui em questões aristotélicas. E, final, o último ponto é Eugen Fink, em oposição a esta atenção unilateral ao tempo, à clareira, ao seu, que, segundo Fink, caracteriza o pensamento do Heidegger. Fink afirma outro momento da physis, o espaço, o ocultamento do ser e a terra. Então, a sua preocupação principal é de repensar estas dimensões para além da completa integração estrutural no processo do acontecimento da clareira. A Terra, segundo Fink, a natureza, deve ser pensada também como uma dimensão não fenomenal, fechada, e, sobretudo, não deve ser concebida de forma privativa. Ou seja, Fink quer fazer a tentativa de pensar a natureza em si e não só enquanto para nós. Há pelo menos duas linhas de pensamento em Fink que surgem claramente de um confronto crítico com a metafísica e que lhe permitem abordar esta dimensão originária da Terra e da natureza. O primeiro caminho conduz através do problema do elementar, dos elementos, daquilo que é a materialidade, da substância, e que Fink trata especialmente a partir de uma crítica à ontologia da coisa aristotélica. Em segundo lugar, há também outra tentativa, ainda mais elaborada, de uma recepção produtiva da Terra precisamente através da sua característica de fugir a qualquer conceitualidade. Eu trouxe aqui duas pequenas, breves citações. Existem modalidades de uma compreensão obscura nas quais o humano sabe de si mesmo como confiado e familiarizado ao ser não iluminado. Isso é uma citação do famoso Heraclite Seminar, né, que ele organizou junto com Heidegger em 1966. Então, por meio da interpretação de alguns fenômenos fundamentais da existência humana, que testemunham um parentesco ôntico com a natureza, Fink faz a tentativa de tematizá-la para além do movimento da transcendência, para além da abertura hermenêutica, considerando, digamos assim, na pura imanência, a proximidade ôntica do humano à Terra e seu fechamento. Essa ligação natural do humano com a physis, esse abismo criador e destruidor que é eternamente presente, a essa ligação natural do humano, Fink atribui uma modalidade de compreensão própria, que não pode ser concebida, digamos assim, hermeneuticamente. A permanente abertura do humano para a Terra, então, não é uma abertura desocultante, né? Não tem o caráter de um logos apofântico. Pelo contrário,
a concordância peculiar em que o humano sabe que é familiarizado, confiado com o ser não iluminado, se caracteriza pelo momento do fechamento, pelo momento do silêncio. Então, sempre que esse algo nos permeia, né, nos inunda igualmente um entendimento peculiar, o qual não tem o caráter de uma conceituação explícita, mas ou de um conjunto de saberes compartilhados, pleno de prognósticos, ou de uma cumplicidade como proceder gerador e criador, mas também cruelmente destrutivo da natureza em totalidade. Isso para mostrar como Fink faz a tentativa, então, de pensar a physis não mais como aletheia, não mais como desvelamento, não só como isso, não só enquanto acontecimento da verdade, mas como aquilo que, segundo, né, o famoso fragmento do Heráclito, ama se esconder. Enfim, que encontramos, então, uma confiança peculiar na indestrutibilidade e na persistência independente da terra, da physis, da natureza, enquanto solo, terreno, subsolo, oscuro e materno de cada mundo iluminado. Para fechar, então, de fato é interessante essa ideia de ver como Fink coloca em questão o mesmo princípio fundamental, tanto da tentativa heideggeriana de pensar o ser e o mundo a partir de uma ontologia fundamental, ou seja, de uma analítica existenciária, como coloca em questão também a abordagem do idealismo husserliano, que seria ancorada na subjetividade transcendental. Ou seja, Fink está colocando em questão aquela pressuposição comum a Heidegger e Husserl, que certamente não é antropológica, porque os dois, né, brigaram uma vida inteira para não ser considerados nem antropólogos e nem psicólogos. Então, certamente não antropológica, mas que poderíamos chamar de antrópica, segundo a qual, para pensar o ser, para pensar o mundo e para pensar a vida, é necessário, primeiramente, pensar o ser humano, pensar o mundo humano e pensar a vida humana. Aqui nos interessa, pelo menos, realçar, destacar, mostrar os sinais, né, assim, aquelas indicações que Fink deixa na obra dele e mostrar como ele já começa a acontecer um certo deslocamento daquele privilégio, daquela centralidade exclusiva do humano. Na época do antropoceno, então, na modernidade pós-metafísica, Fink assinala que nós perdemos cada vez mais a capacidade de compreender a natureza em nós a partir do contexto da natureza fora de nós. Muito obrigado pela atenção.